Continuando, vamos falar agora sobre a equação geral dos gases. Então, como nós já vimos as três transformações que ocorrem no sistema gasoso, a transformação isotérmica, quando a temperatura é constante, isobárica, quando a pressão é constante, e isocórica, quando o volume é constante, a gente pode tratar agora de uma transformação que ocorre quando ocorrem simultaneamente as variações dessas três grandezas. Quando isso acontece, a gente precisa de uma equação que descreva esse sistema de forma adequada, considerando essas três variáveis, pressão, volume e temperatura. E para isso a gente usa a equação geral dos gases, está aqui escrita dessa forma ou dessa forma, independente da qual ela vai estar correta. Então, vamos fazer um exemplo para praticar isso aí. Nessa parte de físico-química de gases, quanto mais exercício a gente fizer, mais fácil vai ser de entender o assunto e conseguir resolver as questões de vestibular ou de Enem que tratam desse tema. Então, vou fazer essa questão aí da Unisantos, que fala o seguinte: certa massa de oxigênio ocupa um volume de 10 litros a temperatura de 27 graus e pressão de 150 milímetros de mercúrio. O volume ocupado pela mesma massa de oxigênio a temperatura de 47 graus e 200 milímetros de mercúrio de pressão será. E aí a gente tem as alternativas e tem aqui um gráfico que mostra as variações de pressão e volume e associado aqui a temperatura nesses isotérmicos desse sistema. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, como nós temos as três variáveis mudando ao mesmo tempo, a gente vai precisar usar todos os dados que a gente tem descritos pela questão. Então, aqui, pressão 1, 150, volume 1, 10, temperatura 1, 27, que a gente converte para Kelvin, vai dar 300, pressão 2, 200 e a temperatura 2, que é 320, 47 mais 273, vai dar esse valor. Então a gente resolve isso aqui multiplicando, fazendo aqui mesmo pelos extremos. Então 300 vezes 200 vai dar 60.000, V2. E 150 vezes 10 vezes 320 vai dar 480.000. Fazendo a continha aqui, passa esse para o outro lado dividindo, a gente vai ter o valor de 8 litros. Então, alternativa C, 8 litros. Vejam que questão simples de se resolver, a gente não precisou de nada surreal, nem de um conhecimento muito grande para fazer, e nenhuma dessas questões de gases. Então, basta ler a questão direitinho, ver o que ela está pedindo, ver os dados que você tem disponível, o que é que você precisa achar, e aí você consegue resolver tranquilamente qualquer um desses exercícios, dessas questões que aparecer para você. Então, agora que a gente já viu todas as transformações que são necessárias para o nosso estudo de gases, vamos falar sobre o gás ideal. Então, a lei dos gases ideais ela é uma equação de estado que resume as relações que descrevem a resposta de um gás ideal a mudanças de pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um gás ideal. A gente tem gases reais e gases ideais. O gás ideal ele é um gás que apresenta características bem específicas. Nesse tipo de sistema não há interação, seja atrativa ou repulsiva. Então é um modelo que descreve um sistema gasoso da maneira ideal, sem nenhum tipo de interação. E, entretanto, os gases reais, nos quais a gente convive e está imerso na atmosfera, eles sofrem atração e repulsão constantemente, a todo momento. Os átomos eles estão em movimento constante. Então, para
associar primeiro a equação geral dos gases, a equação que descreve as mudanças gasosas e essa questão da quantidade de matéria que está associada à equação do gás ideal, a gente precisa entender um pouquinho do princípio de Avogadro. Então, o que é o princípio de Avogadro? Ele fala o seguinte, que volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm o mesmo número de moléculas. Então, a partir daí, a gente pode tratar o seguinte. Se a gente tiver uma quantidade de matéria, ou seja, um mol, ele vai se referir a uma quantidade fixa, nesse caso o gás, ou seja, um volume. Então, uma quantidade de matéria, um mol, vai se referir a um volume. Proporcionalmente, se a gente aumentar a quantidade de mols, a gente vai ter um aumento na quantidade de volumes. E para n mols, para o enésimo número, a gente vai ter n valores de volume. Então, a partir da descrição do gás ideal e do princípio de Avogadro, a gente pode fazer uma relação para descrever e explicar a quantidade de matéria de um gás. Então, esse número de mol, ele é descrito através do N, que é uma relação entre a massa em gramas e a massa molar. Essa massa molar aqui é o valor que a gente encontra na tabela periódica para os elementos químicos. Então, a partir dessa equação, a gente pode obter a quantidade de matéria, que é o N, número de mol. E a equação do gás ideal, ela é descrita como pressão, volume, quantidade de matéria, o R trata-se da constante dos gases e o T de temperatura. A gente pode escrever essa equação dessa forma ou desta. Ambas estão corretas e podem ser usadas da mesma forma. A constante dos gases ela é definida de acordo com os valores das grandezas. Então, R é definida pela pressão, volume e temperatura na CNTP, que é condição normal de temperatura e pressão. Normalmente, a gente vai usar esse valor aqui para R, que é 0,082 atm litro mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Por quê? Porque normalmente a gente vai tratar de unidades de pressão em atm e unidade de volume em litro, e a temperatura sempre vai estar em Kelvin. Podem haver casos que a gente vai precisar usar essa outra constante aqui, que a pressão vai estar em milímetro de mercúrio, mas em muitos dos casos vai ser essa aqui, 0,082, que é a mais tratada. Então, vamos fazer um exemplo sobre esse caso. Então, vamos ver esse exemplo aqui sobre gás ideal para terminar essa aula. Então, exemplo da Gran Rio. Está aqui uma quantidade de matéria igual a 5 mol. Então, veja que aqui, nesse caso, a gente já começa tratando de quantidade de matéria, de mol. A gente vai ver isso com muito mais detalhe quando estiver vendo estequiometria. Mas, por enquanto, a gente vai tratar dessa forma. De um gás ideal a uma temperatura de 27 graus ocupa 16,4 litros. A pressão exercida por essa quantidade de gás é... Então, aqui já está bem claro a pergunta, eu quero saber qual é a pressão em atm especificamente, tratando desses dados aqui. Então, a gente vai usar a equação, aqui eu tenho as alternativas possíveis. A gente vai usar aqui a equação PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron, para o gás ideal. Então, nós temos aqui o volume em litro, 16,5. Quantidade de matéria, que é o número de mol. Constante dos gases, que já está aqui. Normalmente as questões que tratam de gás ideal, elas trazem a constante, porque você não é obrigado a decorar a constante. E
A temperatura que está em Celsius aqui, a gente muda para Kelvin, 300 aqui. Fazendo aqui essa multiplicação, 5 vezes 0,082 vezes 300, a gente vai ter 123. E aí basta mudar de lado aqui, resolver essa equação do primeiro grau e a gente vai ter P igual a 7,5 atm. Consequentemente, resposta D, 7,5 atm. Então, no que trata de gases, é uma revisão do que pode ser visto com mais detalhes em livros ou em alguma outra aula que eu faça com o conteúdo mais detalhado, explicando, descrevendo como deduzir as equações de forma mais completa. Mas por enquanto a gente vai tratar de gases apenas dessa forma. E obrigado pela atenção, até mais.